Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por aquela situação de precisar vender e não saber nem por onde começar. Porque algum dia, quem resolveu entrar para a área de vendas caiu de paraquedas nela ou decidiu que seria um vendedor porque gosta de se comunicar com pessoas, mas não sabia exatamente o que fazer e como proceder para chegar na sua primeira venda. E para a gente chegar na primeira venda, o que eu quero ir hoje nesse vídeo aqui é muito além da gente falar de processos de vendas, técnicas de vendas, mas sim a mentalidade que a gente precisa ter para conseguir chegar numa venda e manter também esse processo a longo prazo. Se esse é um assunto que também te incomoda, fica aqui comigo. Sou Ricardo Nekowski e hoje vamos falar sobre mentalidade de vendas, que é a mentalidade vendedor. Como trabalhar isso até chegar na primeira venda. O primeiro ponto que eu quero abordar com você hoje é justamente a gente poder falar sobre limites. Por que limites? Pô, Ricardo, você não falou que você ia falar sobre vendas, por que que você vai falar agora sobre limites? Primeiro, porque vendas ela depende de um processo de longo prazo, repetido, continuado. E aí, nisso eu vou voltar mais para frente um pouquinho. Mas o passo número um que a gente tem que pensar, qual que ele é? O primeiro passo que a gente precisa pensar é que a gente precisa entender quais são as influências externas que a gente tem. Qualquer coisa que você começa a atuar, qualquer coisa que você começa a trabalhar, sempre tem a turma do deixa disso. Você tem as pessoas que te ajudam, que te apoiam, mas tem aquelas pessoas que dizem que a sua profissão não vai levar a nada, que a sua escolha é muito arriscada, que de repente se você quer empreender é um negócio muito arriscado, você devia procurar um emprego de CLT, trabalhar registrado em algum lugar e ter a sua segurança financeira. Mas o grande desafio é a gente entender o que está nos motivando para querer entrar numa área que é um desafio diário, onde você é um verdadeiro guerreiro, um desbravador, porque você vai criar novos cenários a cada dia, é um desafio, são pessoas diferentes, são formas diferentes de abordagens, é uma comunicação interpessoal continuada, e aí, quando você menos percebe, você tem um leque de coisas que você já está fazendo. Então, entenda que quando você pensar em vendas, os teus limites, eles podem ter essa influência externa, se são pessoas que de repente querem te proteger, mas você não precisa ficar atrelado nisso. Você não precisa pensar que, não, deu errado para uma pessoa, vai dar errado para mim também. São várias situações que podem acontecer ao longo da sua vida. O que vai fazer a diferença é muita coisa do que eu vou falar ao longo desse vídeo para que você possa perceber o que realmente vai te ajudar e o que vai te agregar para você construir essa mentalidade, essa sua estratégia, principalmente de vendas. Entenda, vendas é muito mais estratégia aliado a técnicas do que simplesmente uma técnica de venda, algo específico. É importante ter técnica? Sim, mas a estratégia de como usar a técnica, ela é muito mais importante do que somente a venda em si. Tá? Então, o que é o legal da venda? Uma das coisas que eu acho super interessante é que quando a gente pensa em vendas, a gente pensa que a gente leva muito não, porque você acaba levando muito mais não do que sim, principalmente quando você está começando. E isso, se você não estiver preparado, se você não entender que você vai levar pancada o tempo todo até você começar a colher os frutos, você pode querer desistir no meio do caminho. Mas pensa por uma outra ótica. Se a gente pensar assim, eu levo não, 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 e isso está querendo fazer com que eu desanime, a venda ela é um processo de humildade. Entenda isso. A venda ela é um processo de humildade. Como assim humildade? É para a gente entender que nós temos limites. Vamos dar um exemplo diferente. Eu não sei se você já fez algum tipo de exercício físico em academia. Mas o que acaba acontecendo quando você começa a fazer um exercício? Você começa a levantar um peso e você vê que determinados movimentos você não consegue fazer. Ele está te mostrando que você não é o todo-poderoso e ele está mostrando para você que você pode evoluir além daquele estágio que você está hoje. Então, se hoje você ainda não consegue fechar vendas, se você não sabe nem por onde começar direito, não se preocupe. Isso só está mostrando que você tem oportunidades para evoluir, que você tem caminhos a seguir
e que a tua jornada pode ser super incrível ainda. O que vai fazer a diferença é o que você faz com essa informação. Se você aceitar isso como uma derrota, de repente você vai parar antes de começar. Agora, se você aceita isso como um desafio, como uma jornada, como um mapa de aprendizado, vai ser muito mais legal para você, porque você vai ter uma evolução muito grande, uma evolução de longo prazo e uma evolução onde você vai poder aprender e contribuir com o tempo. O que a gente precisa para conseguir fazer essa evolução é o que eu chamo de força interna. O que é a força interna? Não é simplesmente a vontade, a gana, a motivação de você fazer algo. Quando eu falo de motivação, vem uma pessoa na minha cabeça que talvez você já tenha visto. Eu não sei se você já assistiu o Shoptime alguma vez, os programas de venda que tem na TV fechada hoje em dia, já há muitos anos, na verdade, não só hoje em dia, foi um dos pioneiros, na verdade, em termos de vendas pela televisão. E um dos grandes nomes que me vem na cabeça é o Botini. O Botini ele tem um motto, um slogan, sempre que ele começa, que é vender, vender, vender. E ele sempre é o cara altamente motivado. E isso é super legal, porque transmite uma energia muito forte. Só que só essa motivação, só isso vai fazer com que ele venda? Não, não e não. A motivação ela é super importante para que você tenha aquele combustível, para que você tenha a vontade de executar algo, que você queira se desenvolver e crescer dentro daquilo que você está fazendo. Não importa se é vendas, se é qualquer área da sua vida. O que importa é que a motivação ela vai estar alinhada com o seu propósito de querer trazer uma solução para o seu cliente. E essa força interna, ela precisa da motivação com uma direção. Sem a direção, você está gastando apenas energia. É igual você assistir uma palestra motivacional, você fica lá 2 horas, fica super feliz, interage, alguns fazem você bater palma, dançar, levantar, é super divertido. Mas em 2, 3 dias essa motivação acabou. Por quê? Porque ela é uma influência externa. Você recebe um estímulo, você fica super feliz, motivadão, super ligado. Ela funciona por um tempo, mas daqui a pouco essa curva cai de novo. E aí, quando essa curva cai, você de novo não sabe o que fazer. Então, a motivação ela é importante, ela te dá um gás, ela te anima, mas motivação sem direção não tem ação. Entenda isso. Motivação sem direção não tem ação. Entendeu? Para a gente continuar entendendo essa parte, eu falei sobre o real propósito de algo. O que é o real propósito de algo? Primeiro, se você trabalha com qualquer coisa, é insano você pensar que você não tem vendas, porque a gente pode pensar primeiro no processo de vendas como o vendedor chato, aquele vendedor que quer empurrar alguma coisa, o vendedor que quer te convencer a qualquer custo de comprar algo, ou o famoso posso te ajudar dentro de uma loja, né? E às vezes você só quer ter aquele momento de analisar. Quando você começa a entender qual que é o teu real propósito com vendas e que áreas de vendas existem, você começa a mudar a forma que você vai perceber todo esse processo. Por quê? Porque nós começamos e nascemos vendendo. A venda, ela é o quê? É um processo de chamar a atenção para você. Então, quando você nasce, você chora. Ao chorar, você chama a atenção do seu pai e da sua mãe que você quer algo. Então já começou um processo de negociação assim, ali. Negociação pela atenção. A negociação pela cabeça do seu consumidor. Pai e mãe, nesse caso, consumidor. Se você estiver trabalhando em uma loja e você disse assim, posso te ajudar? O que isso acontece? Isso é uma chamada para conseguir a atenção da pessoa. Não é uma abordagem que eu recomendo você fazer, mas é uma abordagem muito comum nas lojas. Existem maneiras muito mais efetivas de trabalhar isso, mas que não é o foco desse vídeo hoje, de como a gente fazer essas abordagens terem mais resultados. Mas entenda que a cada momento que você está buscando fazer algo para chamar a atenção de alguém, acaba sendo um processo de vendas. Ah, Ricardo, isso não faz sentido. Ok, então vamos mais adiante. Você está buscando emprego em alguma empresa. O que você vai fazer? Você vai preencher um currículo. O que é um currículo? É uma carta de vendas. Você está apresentando o que você sabe e você está dizendo por que você deveria ser uma opção para estar naquela empresa. Você está se vendendo, você está oferecendo. E a partir do momento que você começa
a trabalhar para uma empresa ou prestar serviços para alguém, você está vendendo o seu tempo para ajudar aquela empresa. Então, a empresa ela precisa de braços para crescer, de braços para desenvolver. Então, um processo onde a gente está atuando de uma maneira colaborativa é uma venda continuada. Ah, Ricardo, isso ainda não faz sentido para mim. Ok, você precisa montar um relatório de atividades para alguém. Nesse relatório, o que você está fazendo? Você está vendendo a ideia de que aquilo que você está fazendo está trazendo resultados. Você está vendendo a ideia que seu projeto pode funcionar. Se você tem uma ligação com o cliente, que você precisa resolver um problema, você está vendendo a ideia de que você vai resolver o problema dele. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, comenta aí embaixo o que você já identificou até agora. Aproveita já, se inscreve ali no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e você ser lembrado dos nossos próximos vídeos. Continuando a nossa questão aqui, imagina a busca por algo maior. O que é essa busca por algo maior? É algo que eu gosto de chamar que é uma venda pela não venda. Opa, o que é uma venda pela não venda? É quando você começa a agregar valor para as pessoas, você começa a agregar valor pelo seu serviço, por aquilo que você traz, de uma maneira que as pessoas querem receber informações suas. Isso é muito diferente de tentar empurrar alguma coisa. Por quê? Porque é a busca por algo maior. É aquela busca por algo que você não falou. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar essa camiseta aqui, eu vou numa loja e eu compro uma camiseta. O que acontece? A camiseta, ela é um produto físico. Ela é um pano, um formato que sirva para eu vestir e cobrir parte do meu corpo. Eu vou atrás de um pano para cobrir a parte do meu corpo? Não. Eu vou atrás de algo que me faça sentir bem. Eu quero algo que me deixe confortável, que eu possa caminhar na rua, fazer, de repente, alguma atividade física. Eu posso comprar uma camisa social, mas por quê? Porque eu quero ficar elegante, porque eu quero ficar charmoso? Não, porque, de repente, eu tenho um casamento para ir. E nesse casamento, realmente, eu quero estar adequado com todo mundo, eu quero parecer mais sério, quero parecer uma pessoa que transmite credibilidade. Então, entende que isso é entender o algo maior. É a gente entender que aquele limite que a pessoa te fala não necessariamente é o que ela está realmente esperando. E cabe a você trabalhar esse processo de investigação ali no meio também. E se você entender isso, é a partir daqui que você cresce. É a partir daqui que você se desenvolve. E no desenvolvimento, eu gosto de referenciar a parte gastronômica também. Por quê? Imagina que você está habituado a comer sempre no mesmo restaurante. Não vamos pegar um restaurante topo de luxo, nem um muito básico, digamos assim, daquelas marmitas super baratas. Vamos pegar um restaurante que tenha uma comidinha caseira, que é satisfatória, você sabe que ela é boa, mas que pode ter que tenha algo melhor, mas também não é uma comida ruim, né? Afinal de contas, todos nós gostamos de comer algo bom. O que acontece se você come muitas vezes naquele restaurante? O teu paladar, ele se acostuma àquele tipo de comida. E aí, por uma razão, você se encontra com um colega seu de trabalho e ele diz assim, Ricardo, vamos naquele outro restaurante hoje, no restaurante sei lá, do João da esquina? Vamos lá, vamos experimentar uma coisa diferente. E aí, você experimenta algo diferente. Você vê que aquela comida, ela tem um sabor diferente. Ela parece mais gostosa e você quer repetir essa experiência, porque a comida do João realmente pareceu muito mais legal, muito mais gostosa. E o preço também estava na mesma faixa. Então, não tem nada de diferente, assim, a não ser o sabor. O que acaba acontecendo? Quando você experimenta algo melhor, você não quer mais voltar ao sabor pior. Porque o que acaba acontecendo contigo? O paladar não retrocede. Como é que a gente pode trazer isso? O que isso tem a ver com o nosso assunto? Porque uma vez que você aprende algo novo, que você muda a sua forma de perceber as coisas, que você trabalha isso de uma maneira que construa um novo rumo para você, você não quer fazer algo pior de novo. Se você faz algo que te dá mais resultados, você quer fazer algo que não te dava resultado de novo e gastar sua energia à toa? Eu acho que não. Então, é justamente sobre isso que a gente começa a pensar quando a gente experimenta uma nova coisa, uma nova técnica, um novo jeito de falar as coisas, uma nova abordagem, um novo procedimento, um novo passo a passo.
é entender que aquilo que a gente aprende, de uma forma ou de outra, vai agregar valor naquilo que você está fazendo. Se a gente pensar no nosso exemplo do restaurante de agora há pouco, o que agregou valor para você? Uma comida mais saborosa, mudar a mesmice, você ser diferente. E aí, quando você experimenta algo diferente, seja por comida, seja num atendimento, ou seja, em qualquer coisa que você faz na vida, você não quer voltar para algo que era pior. É muito simples. Se você vai em algum lugar que te atende muito bem, mas de repente te cobra pouca coisa a mais por algo, não estou dizendo uma diferença gritante, mas sei lá, R$ 10 numa peça, numa camisa, o que vai acabar acontecendo? Você volta pela experiência que foi gerada em você, pela segurança que a pessoa te transmitiu, pela forma que ela atendeu e por aquilo que aquele conjunto representou para você. Faz sentido? Ok. Agora, se a gente volta para dentro do assunto exclusivamente de vendas, existem 3 pilares que você vai me escutar falando em quase todos os meus vídeos, em todos os meus materiais, que são os pilares que eu norteio a forma que eu faço as minhas coisas, que eu norteio a minha vida e que eu norteio qualquer coisa que eu queira ter mais resultados. Então, elas são a disciplina, a consistência e a congruência. Por quê? A partir do momento que eu estou querendo fazer algo, eu preciso ter a disciplina para fazer isso todos os dias, independente do que acontece comigo ou não. Você quer ver um exemplo de disciplina de algo que você tem que fazer e que de repente você nem percebeu isso até hoje, que isso é uma disciplina? Você vai trabalhar todos os dias na empresa que você trabalha, ou se você trabalha em home office, você tem que trabalhar todos os dias. Vamos primeiro pegar o exemplo da pessoa que precisa se deslocar até a empresa. Ela ou vai de carro, ou ela pega alguma coisa de aplicativo, um Uber da vida, ou ela vai de ônibus, ou vai qualquer outro meio de transporte, bicicleta, enfim. Ela dá um jeito de chegar no trabalho de uma maneira. Ah, mas o que isso tem a ver com disciplina? É disciplina de fazer todos os dias. Você sabe que, de repente, você começa a trabalhar 7h30, 8 horas, 9 horas, você precisa estar no seu trabalho naquele horário. Então, é a disciplina de se locomover e chegar até o trabalho todos os dias. Outra disciplina, você acorda de manhã, você lava o rosto, escova os dentes, coloca essa roupa, passa um café. É um processo que ele também é um processo de disciplina. Ah, mas você gosta de repente de lavar o rosto de manhã quando é inverno e a água está super gelada? Talvez você não goste tanto, mas você faz, porque é uma disciplina. Você sabe que você precisa fazer isso para você acordar melhor. Ou se você de repente tem o hábito de tomar um banho de manhã, você vai tomar o seu banho de manhã. É uma disciplina, você vai criando regras para você mesmo que fazem sentido e ajudam você a melhorar. Então, isso faz parte da disciplina. A gente pode citar N outros exemplos de disciplina, mas disciplina é fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer. Ah, eu só vou fazer o que eu quero. Muitas vezes você vai fazer o que você não quer para que você possa continuar fazendo aquilo que você quer. Simples assim. Muitas vezes você vai fazer o que você tem que fazer para você chegar e fazer o que você quer realmente ficar fazendo. Então, é o famoso, às vezes a gente engole alguns sapos, às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não curte tanto, mas está tudo certo. Ela faz parte do conjunto maior. O que não pode acontecer e não deve acontecer é você ter que fazer muito mais coisas chatas, muito mais coisas que não estão te agregando, que estão te corroendo por dentro para você conseguir fazer um pouquinho daquilo que você quer. Por isso que eu não tenho problema com a segunda. Eu acho ela maravilhosa. Eu não tenho problema de trabalhar final de semana se realmente for necessário. Eu não vejo problema com isso. Por quê? Porque me ajuda a fazer aquilo que eu realmente gosto. Existem coisas no meu dia a dia que eu não gosto de fazer? Com certeza existem, muitos. Mas eu vou fazer, porque eles me ajudam a fazer aquela coisa que eu realmente quero fazer e que eu acho muito, muito, mas muito mais interessante de ser feita do que simplesmente imaginar que eu estou no mundo de unicórnios, tudo é rosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É a realidade da vida. Às vezes, nem todo dia é bom, nem todo dia é gostoso. Mas está tudo bem. A gente vai olhar como que a gente pode deixar esse dia mais gostoso, mais legal e mais divertido. Tá? Segundo item que eu falei. Primeiro foi disciplina. O segundo é a consistência. Por que consistência? Consistência é você fazer algo todos os dias, o tempo todo, de maneira consistente.
Vamos pegar o exemplo aqui de vendas, por exemplo. O que acaba acontecendo com muitos vendedores? Eles começam a receber só pessoas ou ligações para poder vender um serviço e elas se acomodam e elas não vão atrás de uma prospecção. Elas só fazem uma prospecção quando não tem mais contatos, quando elas estão lá paradas, quando estão desesperadas que o salário não está vindo, que não vão bater a meta para ganhar o comissionamento e de repente algum bônus, se sua empresa trabalha com bônus. E aí o que acaba acontecendo? Ela pega um dia, trabalha, faz muita prospecção, gera alguns contatos, começa a gerar algumas vendas de novo, e no outro dia ela não faz mais. E aí não entende, mas ninguém vem comprar comigo, eu não consigo, eu não tenho. E aí, cadê aquele lema do vender, 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 vender? Não acontece, porque é uma motivação e ela não foi continuada. Então, se você entende que esse processo de consistência é que vai fazer diferença, porque você vai evitar aquele sobe e desce de resultados. Você começa a olhar numa escala que você pode crescer todos os dias. Você tem a disciplina de executar isso todos os dias para você ter resultado. É igual a uma dieta. Se você vai começar uma dieta, você quer entrar em forma, você quer perder peso, você quer qualquer coisa para ter mais saúde, para, enfim, ter esteticamente mais bonito, tanto faz. O objetivo que você quer buscar, ele precisa de consistência. Não adianta nada você pegar um dia, vou tomar 3 litros de água naquele dia, vou comer só um prato de salada e eu repito isso, sei lá, 2, 3 dias. E daí no quarto dia eu estou quase comendo o pé da mesa, de tanta fome que eu tenho. Não. É um processo consistente, é um processo de disciplina, é um processo que requer que você repita essas ações diariamente para que você entre em forma. E quando você entra em forma, o que acaba acontecendo? Você não pode parar, é uma disciplina para você manter. Então, se você começa a fazer essa analogia no seu processo, por exemplo, de prospecção, você faz isso todos os dias, porque você precisa gerar novas oportunidades todos os dias. Se você só faz eventualmente, é igual a uma dieta. Não adianta fazer a dieta por um dia ou por uma refeição só. Você precisa seguir com essa dieta continuamente para você ter um resultado. E às vezes a gente pensa dieta como algo ruim, mas na verdade a dieta, ela é uma forma diferente de você fazer algo. Ela não precisa ser restritiva, ela pode ser algo onde você se reeduca naquilo que você está fazendo. E assim é o nosso processo de vendas, e assim é o nosso processo de trabalho. Você está percebendo que eu estou falando processo, processo, processo? Porque nada mais é do que processo. Se as coisas não funcionam para você, nem a sua mentalidade, o que você precisa mudar é o processo de pensar, é o processo de executar, é o processo de se desenvolver. Quanto mais você pensa num processo como algo linear, que você consegue repetir, que você consegue ter resultados multiplicáveis, alguns chamam de escalar, ou seja, fazer com que outras pessoas façam isso também, que não seja só a sua receita de bolo, você começa a ter uma sequência de tudo que funciona. Continuando, quando a gente fala de processos, o que é o principal ponto para a gente falar de processo? Um dos pontos que eu gosto bastante é para ele validar uma ideia para validar um conceito. Como assim validar uma ideia, validar um conceito? Quando eu estou falando nessa questão de validar ideias, o que eu quero saber é, aquilo que eu estou dizendo que funciona dessa maneira, realmente funciona assim mesmo? Ou não passa apenas de um achismo? Será que funciona porque é o Ricardo fazendo? Ou se eu passar isso, por exemplo, o conteúdo desse vídeo, se você pegar esse conteúdo e assistir, você consegue começar a mudar o seu padrão de pensamento? Ou só eu consigo fazer isso porque eu estou te falando? Se uma outra pessoa assistir esse mesmo conteúdo, ela consegue aplicar isso para ela, divulgar essa informação, compartilhar isso para que mais pessoas possam mudar o seu padrão de conteúdo ou não? Como que é isso? Então ele te ajuda a validar essas ideias. Ele ajuda você a criar uma linha de raciocínio que você pode validar se funciona realmente o que você quer ou não. Mas por que eu preciso validar uma ideia, Ricardo? Criar processo é chato. Isso quer dizer que eu tenho que fazer script? Não. Script, ela é uma parte de um processo. Ela é um texto que está lá para você ajustar. O processo, ele permite você trazer o quê? Melhorias. Ele permite você evoluir aquilo que você está fazendo. Ele
permite você parametrizar algo, ele permite com que você construa métricas, ou seja, analise números. Se você tem na sua equipe, de repente, uma pessoa que vende muito e a outra não vende nada, o que está acontecendo? É o processo que não está funcionando? É o estágio atual? O que eu posso fazer para que todos consigam produzir bem? E veja, eu não estou dizendo que todo mundo vai vender super bem todos os dias, que vai ser uma maravilha todos os dias. Tem dias que a gente vai ter mais esforço, tem dia que as coisas vão fluir mais naturalmente. O que importa é a consistência daquilo que você está fazendo, a disciplina de fazer o que tem que ser feito. E isso junta com a congruência, que eu não falei antes, que é o quê? É você dizer que você vai fazer e você fazer algo. Ser congruente é dizer e fazer aquilo que você diz que você estaria fazendo, que você estaria construindo. E isso é muito importante para que você possa ter esse desenvolvimento, que você possa evoluir esse seu conceito a cada dia. Faz sentido para você? Se fizer sentido, aproveita, curte o vídeo se você não curtiu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também. Voltando ao nosso processo, o que a gente precisa entender aqui também como um fator importante de resultados? Primeiro, cada vez que a gente vai pensar em um processo de vendas, eu preciso, como primeiro item de todos, entender qual é o objetivo que eu tenho com esse processo ou com a venda. Como assim? Por exemplo, se você trabalha com ligações, se você precisa atender pessoas no balcão e dar retorno para esse tipo de pessoa, o que você precisa entender? Qual é o seu objetivo quando você está com a pessoa no telefone? Você quer fazer uma venda, você quer levantar necessidades, ou seja, entender o que a pessoa realmente está buscando, o que ela quer, qual é a solução que você pode trazer para ela, ou você quer fazer a venda completa por telefone? Qual é o teu objetivo? Teu objetivo é só acompanhar, ver se precisa comprar algum produto. Se você trabalha em indústria, por exemplo, você faz uma ligação de acompanhamento para ver se aquilo que você vendeu foi entregue, se dentro daquilo que é o mix de produtos que você está ofertando para a pessoa, tem algum produto novo, então você vai ligar para essa pessoa com o objetivo de descobrir se alguma outra coisa no seu mix de produtos, ou seja, o seu conjunto de soluções que você oferece para o seu cliente, se tem algo ali que você pode agregar. Ou você quer que ele repita o último pedido? Você quer ver se ele já conseguiu vender tudo aquilo que você disse para ele que seria possível de ser vendido? Ele conseguiu consumir aquilo, se era para uso próprio? Existe uma outra necessidade, um outro evento que a pessoa precisa participar? Qual é o objetivo? Então é muito importante que você entenda qual o objetivo do seu contato com o seu cliente. Ah, mas eu trabalho somente no presencial numa loja, Ricardo. E aí, o que eu faço? É a mesma coisa. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é empurrar uma venda ou auxiliar? O seu objetivo é fazer com que você seja o vendedor top of mind, aquele cara que o teu cliente lembra quando ele precisa comprar aquela linha de roupa, de solução, ou você é apenas mais um que não faz sentido? Ele te usou para ver o produto e foi para a internet comprar depois. Então, o que acaba acontecendo? Qual é o objetivo? Se você não tem um objetivo claro naquilo que você quer fazer, fica muito difícil você chegar no resultado que você espera. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não quer dizer que vai ser o lugar que você realmente gostaria de estar. Tá? Aí, quando a gente pensa em objetivos, a gente pode ter uma visão. Ok, eu quero chegar até aqui, mas eu estou aqui. Como é que eu faço essa ponte? Como é que eu saio desse ponto A para o meu ponto B? Eu preciso quebrar em subtarefas. Como assim? Eu posso ter várias tarefas quando eu vou pensar na parte de vendas. Pode ser etapas que eu vou fazer para levar o meu cliente até o resultado que eu estou querendo chegar, do objetivo do meu contato, da minha abordagem com essa pessoa. Eu posso pensar nessa etapa como algo que vai me ajudar a desenvolver e construir mais coisas. Eu posso pensar em etapas que eu preciso treinar e me capacitar. Eu posso pensar em coisas que eu preciso criar num primeiro momento, antes de eu chegar nesse resultado. Como assim criar algo? Se você vai tentar ofertar algo do seu mix de produtos para o seu cliente, o que você vai pensar?
você precisa pensar o que que você oferece hoje, quais foram as últimas compras que o seu cliente teve, que tipo de produto faz tempo que ele não compra. Se faz tempo que ele não compra, será que ele não compra porque não vendeu? Porque não fez sentido? Porque a qualidade era ruim? Aquilo que você tem de novo para ofertar, qual é a forma agregada que seu cliente pode ter? Você vê que você pode pensar muito junto com o seu cliente e não só fazer uma venda por vender. Isso é gerar valor para o seu cliente. É algo que eu falo o tempo todo. Como eu posso gerar mais valor naquilo que eu faço para as pessoas? Então, se você tiver esse tipo de pensamento, o seu processo começa a mudar. A forma de você executar algo começa a mudar. E isso acaba sendo um cenário totalmente diferente, porque vai te ajudar a ter um crescimento e um desenvolvimento totalmente diferenciado em relação àquilo que você vinha fazendo até então. Quando você vai começar a se preparar, então até agora a gente está falando de objetivo do que eu quero fazer no meu processo de vendas, eu estou falando de quebrar em tarefas menores, e aí eu preciso começar uma atividade por vez. Por quê? Ah, Ricardo, mas eu tenho 10 coisas anotadas aqui. Comece uma por vez. Se você tentar fazer as 10 ao mesmo tempo, você não vai talvez se desenvolver tão rapidamente quanto você focar primeiro em ser suficientemente bom em algo, ou seja, conseguir executar, conseguir implementar algo para depois partir para o próximo passo. Como assim? Se você quer ofertar algo para alguém, como pegando o mesmo exemplo do mix de produtos, para a gente seguir essa mesma linha de raciocínio, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a pensar o que o teu cliente compra e o que você pode agregar. É uma etapa do processo. Parece simples, mas às vezes a gente se perde nisso. E vendas não é difícil. Vendas é simples, nós que complicamos. E aí, por que a gente complica? Porque a gente quer encher de florzinha, a gente não faz o básico, a gente não chega a pensar no feijão com arroz de cada dia. A gente já quer fazer uma feijoada, a gente não sabe nem cozinhar arroz ainda, a gente não sabe nem como é que o feijão fica mole. E aí, como é que você quer fazer uma feijoada completa? Então, pense em vendas exatamente da mesma maneira. Como é que você vai fazer para que você possa pegar essa sua atividade e fazer com que ela seja um processo mais claro na sua cabeça? Ah, mas então isso quer dizer que eu só posso começar a vender, Ricardo, a partir do momento que eu dominar isso? Não. Por quê? É igual uma conversação, é igual um diálogo, é igual você aprender um novo idioma. Quando você vai aprender um novo idioma, você precisa dominar a gramática 100% para você ter resultados? Não. Você precisa de vocabulário e um mínimo de gramática para conseguir se comunicar. Por quê? Você vai aprendendo com o tempo você vai ficar bom. Com o tempo você vai ficar excelente, vai falar tudo correto, vai aprender da maneira correta. Então, não é a técnica exclusivamente que vai fazer você ficar bom, é a prática daquilo. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa de prática. Então, se você está pensando em primeiro ficar perfeito, estudar toda a teoria, você vai entrar num loop do conhecimento sem fim. O que é o loop do conhecimento sem fim? É quando você compra um curso, quando você faz um treinamento, quando você assiste um vídeo no YouTube, quando você lê um livro, quando você consome conteúdos continuamente e você esquece de uma coisa só enquanto você está fazendo isso: colocar em ação. Se você acha que só a informação, só o conteúdo, só receber e não colocar nada em prática vai te ajudar, desculpa, mas aí quem trabalha numa biblioteca ia ser muito mais poderoso, muito mais inteligente que todo mundo, porque ele tem toda a informação lá. Mas enquanto não pegar o livro e colocar na prática, colocar em ação, de nada vai servir. Então saia desse loop do conhecimento sem fim e aplique. Aplique várias coisas que você está vendo nesse vídeo para que você tenha mais resultados. Senão, você vai ficar sempre girando no mesmo lugar e vai dizer: ah, isso foi mais um vídeo legal, mas eu não consegui aprender nada, não consegui aplicar nada daquilo que tinha naquele conteúdo. Claro, se você não colocou a prática do negócio, realmente não vai funcionar, não tem como você ter aquele tipo de resultado, né? E aí, quando você começa a implementar isso, você vai perceber que você já domina suficientemente e você pode ir avançando, ou seja, você consegue fazer. Você vai errar, não vai ser perfeito na primeira vez. Isso é normal, faz parte do processo. O erro gera aprendizado. Então, se você quer acelerar a sua carreira em qualquer área, não exclusivamente em vendas, qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você quer melhorar, erre muito. Mas aprenda com o erro. Olhe para o erro, entenda o que você pode fazer de diferente e como fazer aquilo dar certo.
Então você precisa testar, 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 treinar, 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 ou seja, prática, 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 prática. Quanto mais prática você tem, quanto mais você pega o conhecimento e treina e continua evoluindo, mais resultados você começa a crescer. E mais resultados aparecem na sua vida. Faz sentido? Outra coisa que é super importante no meio da construção do processo, saiba que tipo de venda você está fazendo e para quem você está vendendo. Não adianta você querer oferecer um terno e uma gravata para uma mulher que está buscando um vestido. Parece ridículo, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Às vezes a gente quer empurrar um produto que nós estamos precisando vender para alguém porque a gente tem que desovar o estoque, mas a gente não quer saber se a outra pessoa precisa desse produto para vender também. A gente fica pensando que o processo de vendas é, não, eu desovo o meu e problema do resto. Não, não é isso. Porque se você só pensar em você dessa maneira, o que vai acabar acontecendo? Você vende uma vez, a segunda vez você não vende mais. Você tem que começar a pensar de uma maneira coletiva. Como que eu faço o meu trabalho e ajudo quem está recebendo o benefício do meu trabalho? Isso é muito mais do que relacionamento. Isso é gerar valor. Isso é você ficar na cabeça do seu cliente como alguém que se importa com ele. Pensar junto com ele. Pensar em soluções, estratégias que ele também possa, entre aspas, desovar o produto dele. Que ele possa evoluir, que ele possa gerar algo a mais também para os seus clientes. Porque a partir do momento que você começa a influenciar o seu cliente num processo que faz sentido para ele, sem ele perceber, ele começa a fazer isso com os clientes dele também e todo mundo entra nesse lado do ganha-ganha. Outra coisa também, existem várias formas de você ter contato com o seu cliente. E às vezes a gente pensa que o primeiro contato com o nosso cliente é aquele momento que eu preciso fechar a venda. Eu não preciso. É legal se eu posso fechar a venda no primeiro contato. Não estou dizendo que você nunca vai fechar uma venda no primeiro contato. Muito pelo contrário, é muito comum. Às vezes a gente só tem uma oportunidade para fechar a venda. Mas o que você também pode fazer, que te ajuda a desenvolver, é trabalhar múltiplos canais de contato com o seu cliente. Então, não dependa apenas de uma venda onde a gerência do estabelecimento, a gerência da indústria, da loja, do seu negócio, ou você mesmo, preciso colocar propaganda na internet o tempo todo, nas mídias sociais, investir, 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 e você esperar por esse tipo de resultado e ele nunca acontecer. Você pode criar outros canais. Porque, por exemplo, numa venda, quando você atender alguém presencialmente, você não pega o telefone e o e-mail para ficar nutrindo essa pessoa com mais informações em relação ao produto que você tem. E não só para mandar, entenda, eu estou dizendo nutrir com informações, não para ficar mandando spam, um monte de propaganda, propaganda, propaganda. Compre o meu produto, compre o meu produto, compre o meu produto. Não, não é assim que funciona. Se você não agrega valor, se você fez toda aquela venda mágica, depois você começa a bombardear com informações de produtos para o teu cliente, ele vai pensar, cadê o Ricardo que estava me falando que era para agregar valor? Cadê o Ricardo que me cativou na loja, me fez ter um resultado incrível com aquilo que ele me ofereceu? Foi uma solução mágica, eu queria voltar a comprar com ele e agora fica mandando esse monte de baboseira aqui para mim, que eu tenho que ficar pensando em como é que eu posso falar para ele que eu não quero receber e eu não quero nem mais ver ele na minha frente. Cara, isso é assim, é insano. É doído. E olha, se você pensa assim, eu estou me vendo nessa situação, é porque você precisa começar a rever o seu processo. Você precisa começar a ver a maneira que você está fazendo as coisas diferentes. E aí a gente entra num processo que a gente precisa cuidar com as armadilhas do dia a dia. Por quê? Como eu falei lá no começo do vídeo, tem muita gente que nunca teve resultado e quer te dizer como que você tem que fazer algo. Isso não quer dizer que quem nunca teve resultado não sabe o que está falando. Não, ela pode pensar em riscos que às vezes você não pensou. Ela pode pensar em armadilhas que você ainda não caiu. Mas vamos parar para pensar de uma maneira diferente. Quando a gente era criança, eu não sei se já aconteceu com você, por exemplo, eu lembro direitinho assim que eu queimei minha mão muito feio. Se minha mãe estiver assistindo esse vídeo, ela vai poder falar alguma coisa ali também. Mas o que eu fiz? Minha mãe tinha colocado um bulizinho de inox com leite para ferver no fogão a gás. Sabe aqueles bulizinhos pequenininhos? Então, tava lá.
E ela ferveu o leite, deixou lá e estava quente. Eu não lembro mais que idade que eu tinha, mas eu era muito pequeno. E minha mãe falou assim, tá quente, não pega. Eu disse, tá, ok, escutei, né? Imagina o pequeno Ricardo ali no meio da história. Eu peguei e encostei, depois de um tempo. O que aconteceu com a minha mão? Minha mão ficou vermelhaça, porque pensa num metal quente, enfim, num inox quente, e você põe a mão com vontade, e não para pegar aonde todo mundo deveria pegar, é pegar no bule. Imagina como aqui, nessa garrafinha aqui, eu peguei assim, e aí a mão queimou toda. E eu gritava de dor, chorei de dor, e aquela mão na água fria, e aquilo, cara, aquilo me marcou muito. Então, obviamente que, né, depois, devido aos tratamentos, tudo ficou direitinho, tudo certo. Mas é a armadilha da vida. É escutar quem já teve resultado. Né? Minha mãe já sabia que aquilo era quente que queimava. Eu era pequeno, eu não tive essa experiência de queimar. Então, assim, eu me queimei, não porque você precisa se queimar, você não precisa chegar a tal ponto, mas você pode parar para pensar em se existe algum risco desse tipo. A gente pode parar para analisar se aquilo que a gente está fazendo vai realmente ter um risco tão grande que a gente não consegue lidar com isso. Isso não quer dizer que você não pode assumir riscos, você deve assumir riscos, mas são riscos planejados e calculados. É você pensar em possíveis problemas que podem acontecer e começar a buscar soluções. E como que a gente pode fazer isso? Ouvir quem já teve resultados. Mas, Ricardo, eu não conheço ninguém que já teve resultado que eu possa perguntar para resolver o meu problema. Sério? Gente, será que não existe ninguém no mundo que teve esse mesmo problema que você está tendo agora? Será que não teve ninguém no mundo que já passou por essa situação que você está passando agora? Por que você chegou nesse vídeo até aqui? Talvez porque você estava buscando uma forma de melhorar o seu processo de vendas, melhorar aquilo que você fala sobre vendas, melhorar a sua abordagem. Então você queria evoluir, você quer ouvir experiência de quem já tem resultados. E aí você pode buscar outras pessoas que tenham resultados, porque muitas vezes as pessoas falam até sobre os mesmos assuntos. Só que a forma de falar, a experiência que a pessoa teve é diferente de uma para outra. E aí a maneira que você recebe esse conteúdo também é diferente. E uma sacada, às vezes pode ser uma frase que eu falei nesse vídeo todo que você vai dizer, esse vídeo foi maravilhoso. Às vezes pode ser uma ideia que eu comentei que te fez pensar em algo diferente que eu não falei. E isso abriu a tua cabeça para as outras oportunidades. Então, essa é a armadilha que você pode desarmar quando você começa a escutar quem já tem mais experiência que você, quem já tem mais resultados, ou quando você simplesmente quer evoluir. E aí, mas tem um momento para evoluir? Tem. Quando? Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, é o momento de você evoluir na sua vida. Simples assim. Quando você começa a evoluir, você vai ter algo que no mundo digital a gente chama de haters. São aquelas pessoas que não gostam daquilo que você está falando, que não gostam de algo que você comentou. Tá tudo certo. Às vezes você comentou algo, às vezes você faz algo que a outra pessoa não gosta, porque aquilo realmente representa o que... Sabe aquela coisa, serviu o chapéu? Foi para você essa informação? Às vezes serviu tanto para você que machucou, que doeu. Tá tudo certo. Às vezes, mas eu teria falado de maneira diferente. Perfeito. Então, comente com a pessoa o que você teria falado diferente. Ou, de repente, a informação não foi até o ponto que você gostaria. Então, você vai além, você busca além. Tá tudo certo. A gente não consegue agradar todo mundo. E vai ser assim quando você tentar fazer uma venda também. Vai ter gente que não quer ser atendido por você, vai ter gente que quer ser atendido, vai ter gente que não quer trabalhar com você. E aí você precisa entender qual é o motivo disso acontecer. E aí, quando você começa a entender qual a razão pela qual as pessoas não gostam do que você está fazendo, aqui que é o ponto-chave. O problema não é você, mas sim a sua atitude, aquilo que você está fazendo. As pessoas, elas estão comentando, elas estão preocupadas com algo que você está fazendo. Então, é uma coisa do seu comportamento atual, da sua ação atual, não é a nível pessoal. Eu não sei, você que está assistindo esse vídeo, como você é. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não conheço a tua história de vida. Eu não sei o que você está buscando realmente.
porque a gente não conversou pessoalmente, a gente está falando aqui por essa tela. Mas eu sei que algo que você quer mudar na sua vida tem a ver com algum comportamento que não está satisfatório, senão você não estaria aqui. Pense nisso. E aí, outra coisa também super importante é querer ter tudo 100% pronto, 100% perfeito para você começar a entrar em ação. Não. Aprenda coisas novas todos os dias e coloque em ação continuamente. Coloque em ação todos os dias. Tente melhorar o que já está indo bem. Tente melhorar aquilo que você não está satisfeito. Tente buscar mais pelas soluções que você acha que fazem sentido para você. Quando você começa a buscar cada vez mais resultados, cada vez mais coisas para você fazer, as coisas começam a se transformar ao seu redor. E isso não quer dizer que é simplesmente um toque de mágica, que é algo assim, ai meu Deus, agora minha vida mudou. Não, isso quer dizer que sua vida vai mudar gradativamente, que você vai construir etapas do seu processo, que você vai poder ter atendimentos melhores, que você vai poder ter uma desenvoltura mais bacana, que você vai poder produzir novas formas de se comunicar e que você vai gerar cada vez mais e mais resultados para a vida das pessoas. E está tudo certo com isso, porque é assim que funciona. Por isso que a gente tem tanta variedade. Por isso que algumas pessoas gostam de preto, outras gostam de vermelho. Por isso que algumas pessoas querem coisas diferentes. Está tudo certo. Faz parte desse processo. É assim que as coisas funcionam. É assim que a gente tem um crescimento ao longo da nossa vida também. E aí, nesse nosso desenvolvimento, a gente começa a pensar, ok, Ricardo, aonde vai agora o meu foco? De que maneira que eu vou trazer mais foco, mais resultado para as coisas que eu faço na minha vida? Como é que eu vou trazer mais resultado, mais foco no meu processo? Como é que eu vou conseguir trazer mais foco naquilo que você falou sobre disciplina, consistência e congruência? Como é que eu faço esse processo agora evoluir mesmo e não ser só uma dieta na minha vida, mas sim ser uma mudança mental, realmente naquilo que eu estou querendo fazer. Um conceito que eu gosto bastante é o conceito das startups, que são aquelas empresas que estão começando hoje, têm uma ideia de foco, mas elas não têm exatamente claro se o produto vai ser bem aceito, se o mercado, como que o mercado vai reagir, se existem coisas que precisam ser feitas diferentes, porque o conceito das startups está criado. O que elas querem fazer é muito claro, mas elas ainda não têm uma validação total do produto delas. E às vezes são soluções muito complexas. E aí elas pensam sobre o produto mínimo viável. Né? O que é o produto mínimo viável? É o mínimo que precisa acontecer para aquele produto entrar em operação. Agora vamos trazer isso para a gente. Quando eu falo de vendas, qual é o mínimo que precisa acontecer para que você consiga implementar uma mudança de processo na sua cabeça? O que você precisa desaprender para poder aprender? Percebeu a intensidade disso? O que você precisa desaprender para aprender? Esse é uma coisa super complexa de entender na nossa cabeça. Por quê? Às vezes, a gente sabe tanto de algo que a gente acha que sabe tudo e a gente se fecha para as novas oportunidades. Então, desaprender é uma forma de você trazer o foco para o novo. Isso não quer dizer que você ignora tudo que você já sabe, mas é que você dá a oportunidade para as coisas novas. Você dá a oportunidade para você evoluir. Você dá a oportunidade de você se reinventar. A oportunidade de se criar novamente. Ou como eu chamo, de reinventar-se. E aí, reinvenda-se. Crie uma nova versão de você. Crie uma nova versão do seu processo. Mude aquilo que você tem feito, porque não é o que você fez até hoje que garante aquilo que você vai fazer no futuro. Sabe aquele conceito em time que está ganhando não se mexe? Se mexe sim. Porque se você sempre faz as mesmas coisas, as pessoas aprendem contigo aquilo que você está fazendo, elas introduzem novos elementos melhores e elas te passam e você vai ficar para trás. Pensa nisso. Pensa que a gente precisa mexer naquilo que funciona de uma maneira inteligente para continuar evoluindo, para continuar se destacando. E isso tem a ver em gerar experiências para as pessoas.
Nós estamos hoje num mundo de gerar experiências, então o seu foco ele deve ser em melhorar a experiência que você está trazendo para o seu cliente, que você está trazendo no seu processo de vendas. Aquela coisa de empurrar algo goela abaixo já faz tempo que não existe mais. Aquela questão de você querer empurrar algo só porque o seu cliente comentou algo e você está fazendo isso como uma venda, e como uma venda forçada, como algo que é bom para você, mas não é bom para o seu cliente, não gera experiência positiva nenhuma. O que você precisa trazer é gerar uma experiência melhor para que você possa ter esse crescimento, esse desenvolvimento e fazer com que o teu cliente também se sinta especial, atendido e que ele perceba que é genuíno. O seu processo ele precisa de integridade. Integridade é a gente trabalhar de maneira honesta, de maneira verdadeira. Claro que em vendas a gente tem as nossas manhas, as nossas artimanhas, nossos truques, mas eles precisam ser genuínos. Isso que são as chamadas artimanhas, eu vou falar num outro vídeo, que são os nossos gatilhos, que são as nossas técnicas de persuasão. E isso gera um conteúdo totalmente diferente novamente. Então, isso tudo são coisas que a gente pode pensar para gerar uma experiência autêntica e genuína para o nosso cliente. Outra coisa que é super importante, que se fala muito em vendas, principalmente de serviços complexos ou numa primeira abordagem, é que você precisa gerar um pitch de vendas. Se você não tiver um pitch de vendas, você não consegue fazer uma boa venda, você não vai ter impacto. Ricardo, o que é um pitch de vendas? Um pitch de vendas é, simplificadamente, uma apresentação daquilo que você faz. É você falar de que maneira que você agrega uma solução para o seu cliente através daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu posso ajudar pessoas a criarem valor para os seus clientes através de treinamentos que fazem você perceber o que você pode trazer de benefício para o seu cliente, agregar valor para que você vire o top of mind na cabeça dele. Eu posso trazer soluções para você onde você aprenda a se comunicar de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir. Eu posso te ajudar a que o seu cliente queira comprar de você e você não precisa mais vender nem um dia na sua vida. Isso são pitches de vendas. Mas são os únicos? Não, tem bem mais. Dá para a gente explorar isso muito mais. São só alguns exemplos. Mas você sempre precisa deles? Não, não precisa sempre deles. Porque ali você está falando o que você quer que o outro escute. Onde você precisa agora começar a entender o que a outra pessoa precisa e como que você entrega isso para ela. Quando você mudar essa linha de raciocínio, quando você partir para essa direção de ouvir o que o seu cliente está precisando atentamente, através de uma escuta ativa, ou seja, parar, prestar atenção naquilo que ele está fazendo, independente dos barulhos que você tem ao redor, independente daquilo que você está fazendo no momento, das distrações e notificações que aparecem no teu celular e que vão tirar o seu foco para você olhar para aquela direção e não prestar atenção no que o teu cliente está falando, é isso que vai estragar a sua venda e a sua escutativa, porque você não escuta o que ele fala. Às vezes ele te fala, você ignora a informação e segue com o seu roteiro de vendas. E isso não é uma coisa legal, porque o cliente percebe que você só está preocupado em fazer o seu lado e você não está percebendo o que ele realmente precisa. E aí, para a gente conseguir ter mais evolução, para a gente conseguir partir do foco e trazer todo esse conteúdo que a gente está trabalhando até agora, é a gente pensar em como que a gente melhora o que a gente já fez. Então, um pouquinho sobre o processo a gente falou antes, que era justamente a gente poder anotar o objetivo da venda, a gente dividir isso em tarefas menores, em subtarefas, que é o nosso plano de crescimento, nosso plano de execução ou nosso plano de ações. Perceba que eu estou falando ações no plural, então não é uma única ação, são várias ações ao longo do tempo todo que você precisa trabalhar, que você precisa voltar e começar a desenvolver, testar, para você gerar esse desenvolvimento. E aí, nesse processo, uma vez que você criou, você precisa pensar
em uma técnica que é muito comum, que você talvez já tenha até esbarrado por ela por aí. Se você não esbarrou, aproveita para aprender agora, ou de repente eu fale de uma maneira diferente que faça mais sentido para você, que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, que é planejar, fazer, verificar e entrar em ação, que é o act, que é o agir, que é justamente fazer o quê? Então, primeiro eu vou planejar o que eu vou fazer. Como é que eu posso planejar? De que maneira que eu posso criar etapas de planejamento nas coisas que eu faço? Primeiro, eu vou entender para quem eu estou vendendo. Esse é o objetivo principal. No meu planejamento, eu já estou aqui pressupondo que você domine o seu produto, que você entenda o que o teu produto faz, que tipo de benefícios que ele tem, as características dele, para que você consiga usar cada etapa desse processo quando assim for necessário. Porque uma coisa é você falar que algo é de inox, que tem uma borracha, que tem uma tampa para a água não sair, que a água pode sair por aqui de uma maneira bem grande, posso usar isso de maneiras diferentes, super legal, não tem problema nenhum. Agora, outra coisa é você poder apresentar que essa parte emborrachada aqui, se eu tiver algo muito quente aqui dentro, ela permite com que eu não queime a minha mão. Ou se eu tenho algo muito gelado aqui, eu posso dizer que isso aqui não vai fazer com que a minha mão escorregue na hora que eu for pegar, porque a garrafa pode estar suada. Sabe aquela diferença de temperatura que fica aquelas gotículas de água? Então, isso tudo vai ter um momento certo de você falar isso para o seu cliente, vai ter um momento certo de você usar isso na sua abordagem. Então, quando você planeja de que maneira que você vai apresentar isso, que tipo de pergunta você pode fazer para o seu cliente para chamar a atenção, que tipo de pergunta você pode fazer para identificar o que o seu cliente precisa. Isso tudo entra na parte de planejamento. Entender o que está acontecendo no seu mercado atual. Entender o que o seu mercado, o que seus concorrentes estão fazendo. E isso não quer dizer, até abrindo um parênteses, que entender o seu concorrente não quer dizer que você vai falar mal do seu cliente. É você entender o que ele te oferta para que você tenha argumentos para se defender no momento do ok, o teu produto está mais caro, o teu produto está mais barato, qual é a diferença do seu produto para o produto do fulano, o que tem de diferente aqui, por que eu estou pagando isso e levando tudo isso junto. Então, às vezes você tem soluções que precisam de algo agregado, e isso é importante. Mas sempre é importante você entender que você precisa vender primeiro o A para depois vender o B. Como assim, Ricardo? Vamos pensar em construção civil. Você quer reformar a sua casa, está construindo a sua casa e você precisa comprar o piso. Você vai querer um porcelanato, você quer uma coisa mais bonita em casa, e aí você vai na loja e compra o piso. O que a pessoa faz? O vendedor, ele vai te oferecer toda a parte de porcelanato que ele tem e você vai olhando, eu quero esse, quero aquele outro. Isso é o vendedor padrão, vendedor comum. O vendedor que já tem uma certa estratégia por trás, ele vai querer conhecer o ambiente, vai entender o que você gosta, se você gosta de porcelanato com brilho, se você quer peça quadrada, peça retangular, quer peça grande, quer peça pequena. Ele já faz um filtro. E nesse filtro, ele está entendendo como que você gosta, as coisas que você quer, as cores, ele te leva mais próximo daquilo que funciona. Tem um artigo no meu site que eu falo sobre a paralisia de escolha. E a paralisia de escolha é justamente isso. Você chega na frente de uma série de opções, ficando no exemplo de pisos, você vê 30 tipos de pisos diferentes, você não sabe qual comprar. E aí você deixa de comprar porque você tinha as opções demais. Agora, se você está vendo 5 opções, é mais provável que você compre, porque você tem menos opções, você tem menos coisas para pensar, é mais fácil você decidir o que você quer. E aí, concluindo o pensamento do nosso piso, de vender A e depois vender B, ele conseguiu fazer com que você comprasse esse piso, e aí você não tem experiência com obras. Você compra o piso, mas você não sabe que você precisa de algo chamado argamassa, que é, entre aspas, a cola do negócio. É aquilo que vai ser passado tanto no piso como no chão para fazer com que o piso fique firme, fique grudado. Não é tudo cimento, é argamassa. Só que você não sabia. Só que o que aconteceu? Primeiro, o vendedor garantiu a venda do piso, você quer comprar o piso, e aí quando ele está lá preparando o pedido, ele diz assim para você, olha, você já tem argamassa? Daí, como assim argamassa?
O que é isso? Ah, então, é o que você precisa para botar isso no chão e isso grudar. Quem vai colocar precisa disso. Aí ele vendeu a argamassa para você. Você não tem um pedreiro que coloca o piso. Você já tem alguém que coloca para você? Aqui na loja a gente tem um serviço de um especialista em porcelanato. Ele cobra por metro quadrado, você sabe exatamente quanto você vai gastar, não tem surpresa. Se for rápido, você ganha mais, se for mais devagar, está na mesma, não vai mudar nada, você não vai pagar nada mais por isso. Então ele vendeu A, vendeu B, vendeu C. Então, só que ele garante a venda anterior primeiro. Então, quando você vai fazer uma venda, não tente vender tudo que você tem. Garanta a primeira venda para ir para a segunda venda. Isso pode ser no mesmo contato, tá, gente? Não precisa ser em contatos diferentes. Simplesmente é um processo que você vai desenhar, que você vai criar. Depois, o que você vai fazer? Você fez todo esse planejamento, você vai entrar em ação. Você vai fazer a sua abordagem, você vai ligar para alguém, você vai até algum lugar, se o seu trabalho depende disso, ou em épocas como estamos agora, você vai fazer o contato virtualmente, pode usar uma webcam, pode usar uma chamada no celular, por aplicativo, enfim, tem N formas. Você pode pensar, você vai entrar em ação. E aí, você vai começar a verificar os seus resultados do dia. Isso aqui funcionou melhor, isso aqui não funcionou tão bem, eu fiquei nervoso aqui, eu consegui falar o que eu queria ali, eu esqueci de tal informação. Isso tudo você anota. E aí você corrige o que você precisa corrigir e vai trabalhar nessas ações, ou seja, você está agindo e corrigindo aquilo, e aí você entra nesse loop. Você vai melhorando todo esse processo, porque você conseguiu pensar de uma maneira diferente, você conseguiu trazer formas que fizeram sentido para você e para o seu cliente, e aí você mostrou de que maneira que os resultados poderiam ser melhores e muito mais efetivos também para você. E aí você começa a construir esse loop de evolução contínua, o que é super legal, porque você cresce todos os dias, você tem resultados todos os dias. Você não é um vendedor que trabalha das 7 às 5, né? Ou seja, das 7 da manhã às 5 da tarde. Você está no momento vendedor a partir do momento que você acorda. É o tempo todo, as oportunidades estão o tempo todo disponíveis para quem está pronta para enxergá-las. Resumindo aquilo que a gente falou hoje, de novo, se você ainda não curtiu esse vídeo, ou se esse vídeo fez tanto sentido para você, compartilhe com seus amigos, faça mais pessoas terem acesso a esse conteúdo para conseguir evoluir mentalmente e construir o seu processo também. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre a mentalidade vendedora, ou seja, o que acontece com a gente para chegar até a primeira venda, como que a gente desenvolve a nossa mentalidade de processos, como que a gente traz coisas novas ali no meio. A gente falou muito sobre limites, né? Os limites que a gente mesmo se impõe para a gente não evoluir ou não fazer algo. Aquilo que atrapalha a gente, mas que na verdade é uma grande lição de humildade. É uma lição que vai fazer com que a gente aprenda para onde a gente possa evoluir e de que maneira que a gente vai gerar um crescimento muito melhor para os nossos resultados. A gente entendeu também que o paladar não retrocede. O que quer dizer isso? Que uma vez que você experimenta algo melhor, você não quer voltar a fazer o que você fazia antes. E isso é fundamental quando você entende que quando você começa a gerar melhores resultados por pequenas mudanças que você implementa na sua rotina, você não quer voltar a fazer aquilo que era ruim, que só te desgastava e não trazia nada, não te agregava em nada. Você entendeu 3 coisas que me norteiam também nesse processo. O que me norteia nesse processo? Justamente o caminho de vendas e o caminho de tudo aquilo que serve para mim para ter resultados na minha vida, que é consistência, a disciplina, consistência e a congruência, nessa mesma sequência. A consistência de fazer isso todos os dias, a consistência de buscar resultados melhores todos os dias faz com que eu possa evoluir, que eu estude, que eu aprenda, que eu coloque em prática e que assim eu atinja melhores e novos resultados. Eu não posso chegar em novos resultados fazendo as coisas que eu fazia antigamente. Você não vai obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Entenda isso. Você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Um outro ponto que a gente abordou, que é super importante você lembrar, é o seu processo. De que maneira que eu posso começar de uma forma muito simples a implementar o meu próprio processo de vendas, de trabalho, de desenvolvimento, de que maneira que eu posso fazer isso? Existem vários canais, vários caminhos, e você vai escolher aquele que faz mais sentido para você. Só que
O importante é que existem algumas pequenas etapas que você pode implementar já, de imediato, que vão trazer esses resultados para você. Não é uma questão de complexidade. O complexo ele pode vir mais para frente. As coisas que dão mais resultados são simples. Lembre-se disso. Mantenha as coisas simples. Depois que a gente falou dessa parte de processos, a gente falou também sobre as armadilhas. Por que as armadilhas? Armadilhas são aquelas coisas que podem te sabotar, aquelas que você pode tropeçar, aquilo que você pode às vezes não ver e que às vezes podem querer frear o seu resultado, o seu sucesso. Quando a gente começa a pensar nessas armadilhas como formas e potenciais canais de crescimento e desenvolvimento, a gente chega em outros patamares, em outros resultados. Avançamos para o penúltimo tópico, que a gente falou sobre foco. Né? E o que é o foco? Não é simplesmente você olhar para um lugar, como eu olhando para essa câmera, conversando com você, mas sim eu saber a direção que eu estou caminhando. E a gente trabalhou o conceito de produto mínimo viável, ou seja, o mínimo necessário que eu preciso fazer para que aquilo possa acontecer. Lembre-se disso também quando você for fazer o seu processo. Porque qual é o mínimo para aquele seu processo funcionar? Qual é aquilo que precisa acontecer? E isso eu não estou dizendo que você tem que ser minimalista. Eu estou dizendo que é para você ser inteligente o suficiente, que você não precisa de uma bala de canhão para matar uma mosca. É você usar a ferramenta certa, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, de acordo com o que ela está buscando. E aí sim, você vai ter o resultado que você está buscando. E por fim, a gente falou do ciclo PDCA, que é você planejar, você fazer, você verificar os resultados e você agir implementando as melhorias e recomeçando todo esse ciclo. Então foi nesse caminho que a gente seguiu para criar esses resultados super bacanas aí para você. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário aqui embaixo e me diga qual é a grande sacada ou quais são os grandes aprendizados que você leva hoje. Se você trabalha com vendas, compartilhe com seus colegas de vendas. Se você é gestor, compartilhe com a sua equipe e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.